Nós vamos fazer aqui alguns comentários a respeito desse artigo que trata de raspagem e alisamento radicular versus cirurgia conservadora no tratamento da periodontite crônica. Desses autores aqui, um artigo de 2016. Então, os autores eles começam falando que, de acordo com o Centro de Controle de Doenças, estima-se que aproximadamente 50% da população adulta dos Estados Unidos tem periodontite, tem alguma forma de periodontite. E que a maior parte das doenças periodontais diagnosticadas, elas são tratadas, pelo menos inicialmente, pelos clínicos gerais. Então, a importância de que o clínico geral tenha um bom preparo, um bom treinamento nos procedimentos de raspagem e alisamento radicular para que ele consiga fazer um bom atendimento a esses pacientes. A Academia Americana de Periodontia, as recomendações da Academia Americana de Periodontia sugerem que a saúde periodontal deveria ser obtida de uma maneira menos invasiva possível e mais econômica, ou seja, que o paciente seja submetido a procedimentos menos invasivos possível e de custo mais econômico possível. A Academia Americana de Periodontia, as suas recomendações também sugerem que pacientes com doença periodontal moderada a severa ou pacientes que apresentam casos mais complexos deveriam ser tratados por uma parceria entre o clínico geral e o periodontista. Ou seja, em casos mais severos é importante a atuação do periodontista no tratamento da doença e do clínico geral na manutenção desse paciente após o tratamento. Ainda esse artigo descarta que, apesar de, deixando de lado, que aqueles indivíduos que têm um treinamento mais avançado nas técnicas cirúrgicas, a maioria dos clínicos gerais, eles não são preparados para oferecer todo o arsenal de tratamento periodontal que um paciente pode necessitar. Desta forma, os procedimentos cirúrgicos que os dentistas estão capacitados deveriam ser procedimentos simples e que possam ser realizados sem a necessidade de um treinamento mais extensivo ou de um instrumental mais completo. Ou seja, é interessante que o cirurgião dentista ele possa estar preparado e treinado para realizar procedimentos cirúrgicos simples, relativamente fáceis e que não requeram instrumentais complexos para a sua execução. Então, nesse artigo, ele revisa alguns procedimentos cirúrgicos periodontais considerados simples, mas o mesmo autor aqui ele coloca que o uso da palavra simples nesse contexto não quer dizer que essas técnicas não requeram habilidade, mas sim que são técnicas mais simples comparadas a procedimentos mais avançados que existem em periodontia. Mas o que eu achei mais interessante desse artigo até não é tanto a descrição das técnicas cirúrgicas, mas sim as considerações que eles fazem inicialmente a respeito da parte de filosofia do tratamento periodontal cirúrgico. Então, eles começam aqui colocando a respeito da resposta da periodontite crônica aos procedimentos de raspagem e alisamento radicular. Então, eles colocam aqui que o papel do biofilme dental ou da placa bacteriana no início e na progressão da doença já está bem estabelecido. E desta forma, as modalidades de tratamento que visam o controle desse biofilme são essenciais para o sucesso da terapia periodontal. Não somente os procedimentos de raspagem, mas os procedimentos de controle de placa supragengival pelo paciente são importantes para o sucesso de qualquer terapia. Ou seja, não adianta nós pensarmos em cirurgias complexas e difícil execução se o nosso paciente não estiver preparado para controlar placa adequadamente. Caso contrário, o resultado de qualquer terapia periodontal não vai ser aquele que nós esperamos. Então, a não colaboração com relação às medidas de higiene bucal vai resultar em resultados imprevisíveis, tanto nos tratamentos cirúrgicos como nos tratamentos não cirúrgicos. A raspagem e alisamento radicular, ela permite a remoção tanto dos depósitos supra e subgengivais,
ao passo que a raspagem implica na remoção da placa, cálculo e manchamento existente tanto na coroa quanto na superfície radicular, o alisamento seria a remoção do cemento e da superfície dentinária que está irregular, impregnada de cálculo ou então contaminada com toxinas bacterianas, como por exemplo as endotoxinas. Os autores continuam aqui, colocando também uma questão bastante importante, né? Será que a raspagem é capaz de eliminar completamente o cálculo da superfície radicular? Então ele coloca aqui que a completa remoção de cálculo, especialmente em raspagens realizadas de maneira fechada, sem acesso cirúrgico, é extremamente difícil de executar. Então, em sítios com profundidades de sondagem iniciais maior do que 5 milímetros, foi observado em um estudo que a completa remoção de cálculo foi alcançada apenas em 11% dos casos. Outros fatores que afetam o sucesso da remoção do cálculo incluem a distância dos depósitos de cálculo da junção amelo-cementária, ou seja, quanto mais afastados da junção amelo-cementária, mais difíceis são de remover, a habilidade de se detectar esse cálculo por parte do profissional durante a raspagem, a experiência do profissional, a localização desse cálculo, por exemplo, em áreas de difícil acesso, como em furcas, são todos fatores importantes. Além do cálculo, nós temos também a questão das endotoxinas, que são componentes das bactérias gram-negativas que têm potencial de afetar a adesão dos fibroblastos gengivais e a sua proliferação, prejudicando, portanto, o processo de reparo. Apesar das endotoxinas estarem localizadas apenas superficialmente na superfície radicular e estarem fracamente aderidas, a possibilidade de removê-las completamente é questionável. No total, os estudos citados acima, os estudos citados acima sugerem que, apesar de ser considerada uma modalidade não invasiva, a raspagem e alisamento radicular é tecnicamente um procedimento bastante difícil de ser executado. Dando continuidade aqui, felizmente, uma resposta positiva à raspagem e alisamento radicular é possível mesmo com todas essas dificuldades, ou seja, mesmo com essa questão da dificuldade da remoção de cálculo, da presença das endotoxinas bacterianas residuais após a raspagem, mesmo assim, nós conseguimos respostas efetivas após os procedimentos de raspagem e alisamento radicular, no que diz respeito ao controle da inflamação. O que é demonstrado pela redução na presença de sangramento à sondagem e nos níveis de inflamação gengival. Os autores colocam também que para pacientes com periodontite crônica, após a raspagem e alisamento radicular de sítios que tinham bolsas iniciais de 4 a 6 milímetros, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar uma redução média na profundidade dessas bolsas de 1 milímetro e uma média de ganho de inserção de aproximadamente meio milímetro. Então, por exemplo, uma bolsa que tinha 6 milímetros, a tendência é que nós tenhamos uma redução de em torno de, vamos dizer, uma bolsa que tinha 6 milímetros de 5 milímetros de profundidade inicial. O que nós podemos esperar? Que essa profundidade de 5 milímetros vai baixar para 3,5 milímetros. Esse 1,5 milímetro que reduziu foi redução na profundidade de sondagem e apenas meio milímetro de ganho de inserção. O restante foi recessão que ocorreu após o tratamento. Já em sítios com profundidades maiores, o que nós observamos? Reduções maiores na profundidade de sondagem e um ganho de inserção um pouquinho maior do que os sítios mais rasos. Resumindo, bolsas mais profundas tendem, após a raspagem, a apresentar maiores reduções na profundidade de sondagem, maior ganho de inserção clínico e maior recessão gengival do que sítios mais rasos. Então, quanto maior a profundidade inicial das bolsas, maior tende a ser a redução na profundidade dessas bolsas. Os autores colocam também que os sítios com profundidade inicial entre 4 e 6 milímetros, associados a dentes anteriores, ou seja, dentes não molares,
foi observada uma maior redução de profundidade de sondagem quando comparado a dentes molares, ou seja, é mais difícil realizar uma instrumentação efetiva de molares do que de dentes anteriores, pela própria anatomia desses dentes, pela existência das furcas, por nós termos diferentes superfícies radiculares que necessitam de raspagem. Então, a tendência é que a resposta aos molares, dos molares ao tratamento de raspagem e alisamento radicular seja inferior ao dos dentes não molares. Os autores colocam ainda que sítios rasos, que têm profundidade de 1 a 3 milímetros, são sítios que vão ter uma redução muito discreta na profundidade de sondagem. Muitas vezes vão ter até uma pequena perda de inserção. Desta forma, os autores destacam que a importância de se tomar cuidado ao se instrumentar essas áreas rasas e fazer essa raspagem somente nos sítios que realmente apresentarem sinais de inflamação. Isso é preocupante nos sítios que têm uma espessura de tecido gengival, um biotipo de tecido gengival muito fino. Essas regiões estão sujeitas a sofrer perda de inserção se realizada uma raspagem vigorosa. Então, nós devemos raspar apenas sítios rasos que apresentem sinais de inflamação, ou seja, sangramento à sondagem. Aí, na sequência, os autores fazem uma descrição da técnica de gengivectomia, que é uma técnica que remove a parede mole da bolsa. Nós vamos comentar a respeito das técnicas cirúrgicas em uma outra aula, mas aqui, só para adiantar, é uma técnica que visa exclusivamente a remoção da parede mole da bolsa, dando acesso à raspagem dessa região. Portanto, a técnica de gengivectomia, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela é bastante restrita, o seu uso é bastante restrito em periodontia. Nós utilizamos apenas nas situações em que nós temos falsas bolsas, crescimento gengival, como o caso dos crescimentos gengivais influenciados por medicações, né? Ou casos de aumento de coroa clínica, desde que não seja necessário o recontorno ósseo. Por quê? Porque a gengivectomia ela não é indicada quando nós temos que intervir em tecido ósseo. Então, ela é indicada somente em situações onde nós temos falsas bolsas. Se nós tivermos bolsas verdadeiras, áreas com defeitos infraósseos, a necessidade de acesso ao tecido ósseo, ou o fundo dessas falsas bolsas estar localizado em mucosa alveolar e não em tecido queratinizado, são todas situações que contraindicam a realização da gengivectomia. Então, as técnicas de retalho são muito mais utilizadas do que a técnica de gengivectomia, certo? Aqui os autores falando a respeito das técnicas de retalho, eles colocam que diversos autores já descreveram técnicas ao longo da história. Muitos desses autores dão o seu nome a essas técnicas, né? E que, independente do tipo de técnica, a finalidade principal dos procedimentos cirúrgicos a retalho é oferecer acesso às superfícies radiculares, ao tecido ósseo e às bolsas periodontais. Comparando as cirurgias a retalho com a gengivectomia, as cirurgias a retalho dão uma melhor visualização, facilitam a instrumentação, preservam o tecido, principalmente nos casos de biotipo tecidual mais frágil, onde nós temos falta de mucosa queratinizada, permite uma eliminação, uma redução dessas bolsas, gera menor desconforto pós-operatório ao paciente, melhor resultado estético, ou seja, em regiões anteriores, e cria melhores condições para que o paciente realize as técnicas de higiene bucal. Aí os autores descrevem, né, as principais técnicas cirúrgicas, como por exemplo o retalho de Wiedemann modificado. Ele fala a respeito desse retalho, como ele é desenvolvido tecnicamente. E esse retalho de Wiedemann modificado, ele é um retalho que ele emprega uma incisão em bisel invertido, como nós estamos vendo aqui na figura B, na figura 3B, onde a incisão não é feita dentro do sulco gengival, ela é feita fora do sulco gengival, deixando uma área biselada interna. Quando os autores propuseram essa técnica, qual era a ideia por trás? Era que você removendo
esse epitélio ulcerado da bolsa e esse tecido gengival inflamado, você teria condições de que esse tecido gengival entrasse em contato com a superfície radicular e promovesse uma nova inserção nesse local. No entanto, os autores, posteriormente, que descreveram essa técnica, eles mesmos colocam que o mecanismo pelo qual ocorre o reparo dessas regiões é através da formação do epitélio juncional longo. Pode haver reinserção, e isso quando ocorre geralmente é mais aqui na base do defeito, mas que a maior parte do processo de reparo se dá pela formação do epitélio juncional longo, certo? Aí o autor faz ainda consideração a respeito da curetagem gengival e do procedimento, o Excisional New Attachment Procedure, que seria o procedimento de excisão para nova inserção, que são procedimentos que não são mais realizados hoje em dia. Ele explica aqui o porquê que esses procedimentos não são mais realizados, né, porque eles visavam justamente a ocorrência de nova inserção, e nós sabemos que essas técnicas, tanto a técnica de retalho quanto a técnica de Excisional New Attachment Procedure leva à formação de um epitélio juncional longo. A curetagem gengival, ele também coloca aqui, que é um procedimento que caiu em desuso, né, porque acreditava-se que era necessário a remoção daquele tecido inflamado da parede mole da bolsa para que você tivesse um processo de reparo adequado. Tá? Então, hoje em dia, foi observado que a curetagem intencional da parede mole da bolsa não acrescenta em nada nos resultados clínicos do tratamento após a raspagem da superfície radicular e não é mais recomendado como um procedimento clínico. Como eu comentei, esse artigo ele descreve as técnicas, e eu não vou me ater a isso, mas eu achei interessante esses aspectos iniciais do artigo, bem como a discussão do artigo. Então aqui na discussão ele coloca que tanto a raspagem quanto os procedimentos cirúrgicos são eficazes no tratamento da periodontite crônica e que o sucesso tanto da raspagem quanto da cirurgia depende do quê? De um bom controle de placa por parte do paciente, da eficaz raspagem da superfície radicular e de uma manutenção adequada. Então isso aqui é a chave para o sucesso de qualquer terapia periodontal. Um bom controle de placa pelo paciente, uma técnica por parte do operador bastante efetiva, ou seja, que o operador tenha habilidade para fazer uma raspagem e alisamento radicular efetivo, e que esse paciente seja submetido a intervalos de manutenção, a terapia de manutenção com intervalos regulares para manutenção desses resultados. Se nós não tivermos essas três situações, nós não teremos sucesso em nenhum tipo de tratamento. A técnica utilizada para ganhar acesso à superfície radicular, seja ela cirúrgica ou não cirúrgica, é de menor importância do que a completa remoção dos depósitos para que você tenha sucesso a longo prazo. Ok? Então, mais importante do que a cirurgia ou do que a técnica cirúrgica é durante essa cirurgia se executar uma raspagem eficiente. Aí os autores também fazem consideração sobre a necessidade de uma anestesia local efetiva para se realizar uma boa raspagem e alisamento radicular. Ele coloca também que, segundo os estudos, o tempo médio que se utiliza para a raspagem de um dente de maneira eficaz é em torno de 10 minutos. Então veja que dificilmente nós vamos conseguir tratar um paciente com periodontite crônica moderada ou até mesmo avançada, sem nós pensarmos que em cada sessão clínica nós vamos conseguir raspar no máximo 4 ou 5 dentes. Outros aspectos que os autores colocam aqui é que, em geral, os estudos demonstraram que a raspagem aberta é mais eficiente do que a raspagem fechada para a remoção da placa e cálculo em bolsas com profundidade de 6 milímetros ou mais. Mas é claro que isso vai depender da experiência do operador, né, da sua habilidade clínica. Se nós estamos falando de áreas de mais difícil acesso, como as áreas de furca, certo? Então, o que eles colocam? Ele até coloca esse conceito dos 6 milímetros aqui com uma profundidade crítica, onde sítios com até 6 milímetros de profundidade de sondagem
tendem a responder bem ao tratamento não cirúrgico, e sítios com mais de 6 milímetros de profundidade de sondagem tendem a necessitar de tratamento cirúrgico ou ter uma resposta mais adequada quando se faz a raspagem por meio de técnica cirúrgica. Então isso não é uma regra fixa, e como o autor coloca aqui, isso vai depender muito da habilidade do operador. Um operador experiente, que domina a técnica de raspagem, ele é capaz de conseguir resultados satisfatórios mesmo em bolsas profundas, sem a necessidade de cirurgia, tá certo? Então não vai ser o uso da cirurgia que vai ser determinante para você ter um resultado. Muitos casos de doença periodontal se resolvem sem cirurgia. Talvez a maioria dos casos se resolva somente com o tratamento não cirúrgico. Além disso, os autores colocam que muitas vezes, em casos mais complexos, nós podemos nos deparar com casos mais complexos que necessitem ou que teriam uma resposta adequada, por exemplo, com procedimentos mais avançados, como o uso de biomateriais, o uso de membranas, e isso muitas vezes só vai ser possível nós descobrirmos durante a cirurgia. Então, nem sempre o clínico geral ele está apto a realizar esses procedimentos regenerativos, como, por exemplo, o uso de biomateriais, o uso de matriz derivada do esmalte ou fatores de crescimento, e ele vai acabar muitas vezes não podendo oferecer o melhor tratamento para aquela determinada região, porque são procedimentos geralmente que o especialista está mais capacitado. Então, em conclusão, o que os autores colocam aqui? Para os casos de periodontite crônica leve a moderada, o tratamento realizado pelo clínico geral deveria enfocar principalmente em se estabelecer um adequado controle de placa pelo paciente e proporcionar uma terapia não cirúrgica meticulosa, eficiente, que inclui a raspagem e alisamento radicular, e não somente a raspagem supragengival. A intervenção cirúrgica conservativa, ou seja, as técnicas cirúrgicas mais acessíveis, mais conservadoras, elas devem ser utilizadas durante a raspagem e alisamento radicular nos casos em que se fizer necessário, né? Então ele coloca aqui que as técnicas cirúrgicas associadas à raspagem e alisamento radicular não devem ser utilizadas em todos os casos, porque elas somente em determinados casos é que nós vamos ter a necessidade do uso da terapia cirúrgica. Para as formas mais severas de doença periodontal, os procedimentos cirúrgicos eles podem oferecer benefícios além daqueles resultantes do tratamento não cirúrgico, uma vez que o clínico esteja preparado para realizar esses procedimentos mais conservadores e realizar procedimentos mais complexos quando for necessário, como por exemplo as terapias regenerativas. Além disso, a importância da cooperação do paciente com um programa regular de manutenção não deve ser subestimado como um fator de sucesso. Ou seja, se nós não tivermos um paciente que controle bem a placa e um paciente que retorne periodicamente para visitas de manutenção em intervalos pré-determinados, nós não teremos um sucesso adequado, seja qual for o tratamento proposto, seja qual for o tratamento, seja ele tratamento não cirúrgico ou tratamento cirúrgico. Aqueles que tiverem interesse podem fazer uma leitura mais detalhada do artigo, onde os autores colocam aqui as principais técnicas cirúrgicas que eles consideram acessíveis ao clínico geral, né, como a gengivectomia, a cirurgia retalho de Wiedemann, e vocês encontram aqui uma descrição detalhada dessas técnicas. O propósito dessa discussão do artigo era discutir mais essas questões filosóficas que eu achei interessante, que foram abordadas aqui pelos autores. Okay?